o evento. Problema. Concorda? Tranquilo? Sim. Perfeito, então. Então, gostaria primeiro, né, de agradecer a todas e todes e todos que estão aqui. Sei que é corrido no meio da semana, fim de semestre, e principalmente agradecer o tempo, né, da professora Crítia, da professora Maria também, de estarem aqui com a gente hoje. Acho que é uma mesa muito importante, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e aprendendo tanto, né, porque a gente consegue perceber pelo trabalho de ambas que a gente vai ter uma tarde bem proveitosa, e aprender muito. Então, em nome da organização do evento, né, gostaria muito de agradecer novamente. E a gente sempre gosta de relembrar no seminário que ele é um evento feito, pensado e organizado por nós, né, discentes, e para nós também. Então, a gente sempre reforça o convite de participarem das outras atividades que a gente ainda tem no dia de amanhã e o restinho que a gente tem hoje. E como é importante a gente, como acadêmico, se organizar dessa forma e sempre estar buscando fomentar a troca com outras pessoas de outras universidades também. Então, eu primeiro queria apresentar brevemente ambas as professoras. Então, a professora Clítia, né, ela é graduada em Ciências Econômicas pela UFRJ, mestre em Ciências Sociais pela UFSC e doutora em Sociologia pela URGS. É pesquisadora do governo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo coordenado o Núcleo de Indicadores Sociais e Ambientais, de 2011 a 2013, e de 2014 a 2018, o Núcleo de Políticas Públicas, Centro de Estudos Econômicos e Sociais, da Fundação de Economia e Estatística. Foi professora adjunta na PUC-RS, de 1997 a 2011, e professora substituta na URGS também. Ela tem experiência nas áreas de economia ecológica, sociedade e meio ambiente, estudos de gênero e sociologia da ciência, com atuação em política e gestão ambiental, gênero e políticas públicas, indicadores sociais e ambientais, meio ambiente urbano, percepção pública da ciência. É diretora da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, vinculada à International Society for Ecological Economics e participante da Rede Ibero-Americana de Economia Ecológica, bem como da Rede Ibero-Americana de Investigadores sobre Globalização e Território. E agora a Maria Joaquim, que é economista pela PUC-Rio e aluna do segundo ano do curso de mestrado acadêmico em economia também na PUC-Rio. As áreas de interesse são economia do trabalho, desenvolvimento e desigualdade, com foco na questão de desigualdade de gênero. Também faz parte da equipe da equipe de iniciativa Rio Mais, um laboratório voltado a políticas públicas baseadas em evidências para a cidade do Rio de Janeiro, e é associada ao GEFAM, ou GEFAM, Family and Gender Economics Study Group. Agora, nesse semestre, né, de 2021/2, ela é professora da disciplina eletiva chamada Economia, Gênero e Raça, para a graduação em Economia na PUC-Rio, que eu tive a sorte de ler a ementa, é realmente uma disciplina muito interessante. Então, nesse momento, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês duas e o tempo de estarem aqui conosco. Fica a critério de vocês quem gostaria de começar, se vocês gostariam de passar slides ou não, como vocês preferirem. Preferi deixar essa escolha para vocês. Não sei se a professora Clítia ou a professora Maria podem escolher. De repente eu posso começar, Lara. Perfeito. Tá certo? Lucas, está habilitado para compartilhar? Sim. A tela? Tá. Ok. Aí, se você... Não sei, professora Clítia, se você gostaria de passar slides ou só de fazer a fala? Eu tenho muitos slides, mas assim, eu resolvi não passar dessa vez, tá? Depois também, se o pessoal quiser alguma coisa, eu posso passar posteriormente, posso enviar para vocês, mas eu não vou passar por enquanto, tá? Perfeito. Então, o intuito mais, Lara, é conversar
com quem está aqui, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz quando o Alisson me fez esse convite, de estar aqui com os alunos da PUC novamente, né? E, ao mesmo tempo, assim, quero saber de vocês, o que vocês estão fazendo, né? Acho que mais do que a gente palestrar aqui é ter uma troca de ideias, de experiências, né? Ver o que vocês estão pensando nesse momento, né? O que eu posso passar para vocês é a minha experiência de 40 anos, 4 décadas, pesquisando sobre gênero e outros temas, né? Vocês viram aí que eu tenho também uma relação com o meio ambiente, né? E nesse momento eu estou no meio do nosso congresso, que acontece a cada 2 anos. Eu sou diretora dessa sociedade científica, né? Então eu estou me dividindo aqui entre o congresso, mas essa palestra já era um compromisso assim, assumido com bastante tempo, né? Disse, não vou deixar de participar, né? Eu fico, então, contente de estar com vocês. E falando sobre a questão de gênero, que foi o tema que eu trabalhei bastante na Fundação de Economia e Estatística, eu trabalhei lá por 27 anos, até o fechamento da instituição, em 2018, né? Lamentável, né, que foi esse fechamento, a extinção dessa instituição. E nós lá criamos uma série de indicadores para trabalhar com essa questão, né? Inclusive, nós, como órgão público do Estado do Rio Grande do Sul, nós trabalhamos diretamente com a, então, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que existiu na gestão do Tasso Genro, quando o Tasso foi governador do Estado, né? Até 2014. Então, durante aquele período, nós trabalhamos diretamente com a secretária, primeiro a Márcia, depois a secretária Ariane Leitão, né, no sentido de dotar a secretaria com indicadores, com estatísticas e com alguns elementos de informação para que eles pudessem formular suas políticas, né? Então, foi uma coisa bem interessante. Entre outras coisas que a gente fez, né, lá na Fundação. Bem, mas então, assim, vamos tentar aqui colocar os termos do debate, algumas questões básicas, né? Que não sei se todo mundo aqui trabalha com gênero, já teve algum, né? Eu acredito que sim, né? Se as pessoas estão interessadas, né? No meu entender, assim, acho que de alguns pesquisadores, o que são as relações de gênero? O que significa isso, né? Hoje a gente observa o seguinte, depois de tanto tempo, né, estudando gênero, desde a década de 80, né, que é basicamente perceber que homens e mulheres, né, os gêneros ainda estão sendo valorizados de forma diferente. E, por causa disso, tem diferentes oportunidades de acessos a bens e serviços, né, contam principalmente com diferentes oportunidades ao longo da vida. Isso é o principal. E aqui eu remeto um pouco à visão do Amartya Sen. Amartya Sen, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998 e que fala das capacitações. Eu entendo a visão do Sen muito nesse sentido, né? Quer dizer, não adianta apenas você ter uma série de equipamentos sociais, ter uma série de direitos e uma série de serviços numa determinada sociedade, se você não tem cidadania, se uma parte da população não tem acesso a tudo isso. E a gente observa, né, inclusive no Brasil, essa situação. E mulheres e outros grupos da população estão dentro disso daí. E hoje a gente estuda a questão de gênero também numa visão transversal, né? Se a gente vai estudar gênero, a gente vai ver também a questão da mulher negra, a questão da mulher trans. Como é que se coloca isso, né? Nós não estamos simplesmente pegando 2 grupos, homens e mulheres. Nós vamos ver dentro desse grupo das mulheres como é que se colocam as questões para as diferentes camadas da população, né? Bem, então, dito isso, né, eu quero fazer assim um retrospecto histórico rápido, tá? Eu não vou me prender só essa questão, mas da gente pensar ao longo da história como é que se deram os avanços em direção à cidadania, já que eu acho que é uma questão básica para nós, mulheres, conquistar a cidadania, né? E eu gosto também muito da definição do Marshall, quando ele colocou, o sociólogo Marshall, né? Quando ele fez aquela classificação da obtenção de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Ele colocou que os direitos civis foram obtidos no século XVIII, e são basicamente aqueles como os direitos às liberdades, a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, né? Essa série
de vitórias, de conquistas, né, que uma parte da população obteve. Depois, os direitos políticos, como a questão de eleger e ser elegível, né, de participar de movimentos sociais, participar de sindicatos, que foram parcialmente obtidos no século XIX, e, enfim, os direitos sociais, que começam a ser obtidos a partir do século XX. Então, isso, a grosso modo, foi colocado por ele, aquele sociólogo britânico, Marshall. O historiador Thompson também se refere a isso, né? E várias outras pessoas citam essa questão. Mas se nós formos pensar em termos das mulheres, será que nós conseguimos obter isso na mesma época, né? Então, por exemplo, vamos nos reportar os direitos civis. Qual é o grande marco da obtenção dos direitos civis na história da humanidade? É a Revolução Francesa. E aí a gente vai ver, por exemplo, a presença de uma mulher muito importante que escreve sobre os direitos das mulheres naquele momento, a Declaração dos Direitos das Mulheres, a Olympe de Gouges, né, que foi uma das líderes, quer dizer, ela participou ativamente da Revolução Francesa e foi guilhotinada em 1793 pelos seus próprios companheiros. Porque a Revolução teve seus limites, né? Quer dizer, se falava nesses direitos, mas as mulheres não foram incluídas nisso, né? Bom, aí passando para a questão dos direitos políticos, a partir do século XIX, né? O direito de participação em movimentos políticos, né? E a gente vê, então, que as mulheres começam timidamente, através dos movimentos sufragistas, e também a participação também muito lenta e de uma forma muito secundária nos sindicatos. Mas as mulheres eram vistas tanto pelos conservadores quanto pelos próprios sindicalistas e socialistas como pessoas indesejáveis nessa luta. Nós não fomos bem-vindas na luta, pelo menos não no primeiro momento. O que os conservadores, por exemplo, diziam sobre o voto da mulher? Eles diziam que as mulheres não tinham que se imiscuir na política, que isso iria tirar a sua pureza. Elas não tinham que se macular com a sujeira da política. Então, os conservadores eram contra o voto feminino, segundo essa lógica, né? Já os socialistas, alguns deles, como o Proudhon, diziam que as mulheres votariam nos conservadores, né? O Proudhon chegava a dizer: a mulher vai votar em quem o padre mandar. Então, elas não tinham papel, elas não tinham espaço para se manifestar dentro disso, né? Já em relação aos direitos sociais, obtidos a partir do século XX, também foi uma coisa arduamente discutida, né, e debatida, mas as mulheres ficaram à margem disso. Então, por exemplo, dentro da questão do trabalho, né? Nos sindicatos, os homens diziam: não, vão para casa, vocês não têm nada que fazer aqui. Chefe de família são os homens. Vocês estão tirando o trabalho de um chefe de família. Quer dizer, a visão era essa: mulheres não têm papel. Então, elas não podiam participar tampouco, muitas vezes, das lutas sindicais. Elas participaram, por exemplo, da Revolução Russa. O papel das mulheres dentro da Revolução Russa foi muito importante. Principalmente o 8 de março, que foi consagrado lá, muita gente fala daquele negócio lá das mulheres que morreram no incêndio em 1857, numa fábrica têxtil em Nova York, mas foi a partir do 8 de março, lá na Rússia, né, durante a Revolução Russa, é que se consagrou essa data. E foi o estopim da própria Revolução, a participação das mulheres. Mas isso sempre ficava, quer dizer, num segundo plano, isso não era muito levado em consideração. Bom, dito isso, então, agora vamos passar para os marcos no Brasil. Como é que essas coisas foram sendo obtidas aqui no Brasil? Nós temos algumas datas importantes em relação a isso. Tá? O nosso movimento sufragista começa na virada do século XIX para o século XX. E em 1932, depois de 30 anos praticamente de discussões, debates, etc., se obteve o voto para as mulheres, tá? Que durou pouco tempo, quer dizer, a alegria, porque em 1937 o Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e ninguém mais pôde votar por bastante tempo, né? Nem homens nem mulheres, só foi a partir de 45, 46 é que o voto voltou, né? Então as mulheres obtiveram o voto naquela época, mas levaram um tempão para conseguir votar de fato. Bem, e depois disso, outra data importante é 1962, com a instituição do Estatuto da Mulher Casada.
pela advogada Romi Medeiros da Fonseca, a jurista Romi Medeiros da Fonseca. Eu tive o prazer de conhecê-la uns anos atrás, né? Ela está viva ainda, não, desculpa, ela morreu, ela faleceu em 2013, já com 92 anos, né? E era uma mulher incrível, assim, né? Até o final da vida, ela se manteve como feminista, como militante, né? Então, é interessante observar isso. O que foi esse Estatuto da Mulher Casada? A gente tem que lembrar o seguinte, que até 2002 nós tínhamos o Código Civil vigente de 1916. E nesse Código Civil, o que estava colocado é que as mulheres tinham um papel completamente subalterno, principalmente as mulheres casadas, né? Por exemplo, as mulheres casadas não podiam ter um trabalho sem a permissão do marido, elas não podiam assim, ter uma conta de banco sem a permissão do marido, uma série de coisas. Nunca, não eram consideradas chefes de família, etc. Tá? Bom, aí em 62, então, esse estatuto ele vai revogar, ele vai alterar essa questão dentro do Código Civil. Tá? As mulheres casadas passam a não ter que ter a permissão por escrito dos maridos e outras coisas assim, né, para poder ter trabalho, etc. Tá? Isso foi obtido naquela época. Depois, em 77, a gente tem a lei do divórcio, que para algumas pessoas dizem, mas por que a lei do divórcio, o que isso pode ser considerado uma conquista para as mulheres? É porque a visão sobre a separação favorecia só os homens, quer dizer, o desquite na época, a separação, os homens podiam ter as uniões que quisessem fora do casamento, mas as mulheres que ficassem separadas eram muito mal vistas, né? E muitas vezes não obtinham os direitos legais, como pensão para os filhos, etc. A lei do divórcio, ela, de certa forma, oficializou, como dizer, eu acho que naturalizou a questão da separação, né? As mulheres não eram mais vistas como delinquentes que se separarem e podiam pleitear de uma forma mais garantida pensão para os seus filhos, etc. Então, isso foi muito importante. Foi o senador Nelson Carneiro, né, que levou adiante isso daí, brigou por isso e conseguiu passar a lei do divórcio, bem importante para nós. Em 1988, a Constituição, que vai colocar, né, claramente a igualdade entre os sexos, né, entre homens e mulheres, Constituição Federal, e, em 2002, um novo Código Civil, que vai, então, revogar uma série de questões daquele Código de 1916, inclusive a chefia de família, vai colocar a chefia compartilhada, vai ratificar tudo isso, né? Aí um papel importante também das feministas nessa obtenção, inclusive da advogada Silvia Pimentel, que foi muito importante nesse processo. Bom, o outro marco importante a partir disso é, em 2006, a Lei Maria da Penha, que é, assim, incontestavelmente, uma das nossas maiores vitórias, né? Pelo menos no marco legal. Ela é considerada uma das 3 melhores leis do mundo na questão de proteção às mulheres vítimas de violência. Tá? A Espanha também, a terceira não me lembro qual era, mas são os 3 países que são considerados com as melhores leis do mundo. Pelo menos no papel a gente tem isso, né? A questão é a observação da lei e todos os aparatos de políticas públicas para que ela seja mantida, né? Bom, então, fora essa questão, né, eu gostaria de comentar com vocês que, ao longo de todo esse tempo, né, a gente tem visto. Bom, as mulheres conseguiram obter muitas coisas no Brasil, mas até que ponto nós conseguimos avançar em outras questões? Eu acho que, por exemplo, eu me reportei à década de 30, quando a gente conseguiu o voto, né, quando as mulheres puderam começar a votar, pelo menos oficialmente, né? Assim, nesse momento, o Brasil estava passando por uma transição muito forte. Era o período de substituição de importações, era o período em que nós estávamos nos industrializando. Essa industrialização brasileira levou também a um movimento muito forte de urbanização. E, com isso, a população começou a se concentrar mais nas cidades, houve uma mudança, tá? Uma mudança demográfica muito importante no Brasil. Não só nesse contexto da transferência de população para as cidades, mas também de aumento da expectativa de vida. A expectativa de vida até a década de 1940 no Brasil era muito baixa, era de 40 e poucos anos. Então, isso vai se alargando, né,
a cada censo, a cada nova estatística, né, federal, se observava, então, esse aumento da faixa etária. E, principalmente, as cidades vão ser o reduto das mulheres. Se a gente pegar, por exemplo, os municípios brasileiros, todos os municípios brasileiros acima de 500 mil habitantes têm uma predominância feminina. E muitos, a maior parte dos municípios pequenos do Brasil, com menos de 20 mil ou 10 mil habitantes, tem predominância de população masculina, principalmente aqueles que têm uma proporção maior de população rural. Tá? O que isso quer dizer? A vinda das mulheres para a cidade não se dá à toa. Existe toda uma diferenciação em relação a isso. Né? Aqui na Serra, por exemplo, eu sei aqui na Serra do Rio Grande do Sul, na Serra Italiana, existe toda uma tradição, isso foi me dito por uma professora também, a minha orientadora de tese, a Anita Brumer, que trabalhou sobre isso, a tradição que existia dos colonos italianos, quando eles tinham que dividir sua propriedade, quer dizer, eles não dividiam, eles passavam em geral para o filho homem, ou para talvez mais de um filho homem. As filhas mulheres, em contrapartida, o que elas recebiam era ir para a cidade estudar. Então, elas recebiam a possibilidade de estudar, talvez virar professoras ou coisa parecida, mas elas não recebiam a terra. Então, são essas situações que se colocavam em relação vamos dizer, a possibilidade delas irem para a cidade. Tá? Bom, outras questões também que a gente pode pontuar nessas transformações ao longo das décadas é como também as lutas feministas foram se transformando. Né? Nós tivemos, desde aquele movimento lá das sufragistas brasileiras, depois a Constituição do Estado Novo, e também a própria obtenção do voto, essa luta se esvaziou. Foi só a partir de 1945 que as mulheres voltam a se organizar, principalmente assim, em lutas pontuais, como, por exemplo, movimentos contra a carestia, lutas por democratização, etc., participação em sindicatos. Isso vai até 1964. Em 64, com o golpe militar, a Federação das Mulheres do Brasil e outras grandes instituições, né, de participação de mulheres foram fechadas. E aí, bom, aí ficam pelo menos uns 10, 11, 12 anos, tudo assim, sem nenhum tipo de participação. Em 1975, com o Ano Internacional da Mulher, então começa a haver uma reativação desses movimentos. Bom, e principalmente mais para o final da década, há o movimento pela anistia, para a volta dos exilados políticos, né, que tinham saído do país por causa do golpe. Então, houve uma participação das mulheres para que essas pessoas voltassem, e algumas exiladas também voltaram. E então, a partir daquela data, né, no final da década dos anos 70, começa a haver uma rearticulação, tá, das lutas das mulheres. Tá? Bem, e aí isso vai crescendo e vai surgindo uma nova onda de feminismo, um feminismo propriamente dito, né, mas que vai ter outros eixos de questões, não só pela redemocratização do país, de maneira ampla, se engajando nessa luta, mas também por um ponto muito importante, que são os direitos reprodutivos. E aí a gente inaugura um outro termo aqui, quer dizer, eu falei dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, mas as feministas vão colocar isso, né? É o direito ao seu corpo. Como dizia John Stuart Mill, um pensador liberal, né, economista e filósofo do século XIX, sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. Né? Isso faz parte do marco das liberdades civis. Mas as mulheres até hoje têm dificuldade para terem esse direito, o direito de decidirem terem as suas próprias escolhas sobre contraceptivos, sobre uma série de coisas, né, que dizem respeito às suas vidas, à sua qualidade de vida. Então, isso é muito importante pontuar. Hoje em dia, eu observo, né, que os movimentos seguem mais ou menos nessa linha, não só na questão dos direitos reprodutivos, mas a questão sobre da violência contra as mulheres, que continua sendo um tema muito grave. Né? O Brasil tem um histórico terrível sobre isso, né? E as últimas estatísticas que eu trabalhei, eu participei da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres,
há 3 anos atrás, inclusive dei a palestra de abertura, né, e pontuei bastante essa questão, né, porque isso é um problema de saúde pública no Brasil, né, entre outras coisas, mas é terrível, é quase uma epidemia os feminicídios. E outra coisa importante ressaltar é que dentro disso, 2/3 das mulheres que são mortas por violência doméstica no Brasil a cada ano são mulheres negras. Quase 2/3, dá 65,3% da última estatística que eu preparei. Então, gente, é toda uma luta, é todo um contexto muito grave, né, que nós temos por aí, e é importante a gente continuar isso. Nesse momento, com o desmonte das políticas públicas para as mulheres, né, que está havendo uma articulação muito boa. Não sei se vocês sabem, mas a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, era nossa colega na Fundação de Economia e Estatística. Nós cedemos ela para ir lá para Brasília, né? E ela fez um trabalho muito bom na parte de gênero, né? Ela não era exatamente uma pessoa feminista, mas ela se cercou de pessoas que são feministas, assim, que eu conheço, que eu trabalhei durante bastante tempo, e elas deram força, né, para essas políticas e para toda uma série de equipamentos que fossem instituídos. E depois que ela saiu, a gente está vendo esse desmonte, né, que está sendo muito rápido, né, de tudo aquilo que foi articulado durante aqueles anos. E no estado do Rio Grande do Sul também, né, a gente teve um momento com uma secretaria específica de políticas públicas para as mulheres, e que durou só aqueles 4 anos do governo Tasso Genro, e depois foi desmontado. Inclusive, verbas que vinham da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que teriam vindo para a gente fazer um trabalho grande ali de pesquisa junto com a Secretaria. Esse dinheiro foi para o Caixa Único e acabou. Então, muita coisa desse tipo aconteceu. E, bom, era o que mais ou menos eu tinha para dizer para vocês. Eu acho que a gente tem que continuar, assim, observando tudo isso, tá? Questionando o que está acontecendo e exigindo políticas públicas específicas em relação às mulheres. Outra coisa também muito importante que eu observo como pesquisadora, como pessoa que trabalhou a vida inteira com estatísticas públicas, né, num órgão tão importante como a Fundação de Economia e Estatística, é o apagão de dados que nós estamos passando nesse momento, né? A dificuldade em relação à obtenção, né, de estatísticas públicas. Uma das pesquisas que eu fiz na FE, foi a última que nós publicamos, era sobre exatamente o tipo de equipamento que todos os municípios brasileiros, os mais de 5.500 municípios brasileiros, tinham para oferecer em relação à questão das mulheres, né? Políticas públicas de gênero. Quais eram os equipamentos que eles contavam, se tinham secretarias, se tinham delegacias especializadas de atendimento às mulheres, etc. Eu fiz esse trabalho dentro da fundação, com alguns bolsistas meus de pesquisa e com alguns colegas estatísticos, e pegamos todas as pesquisas municipais do IBGE, a pesquisa chamada Munique, que pega vários dados, né, assim, sobre todos os municípios brasileiros. E a gente então selecionou as Muniques do ano de 1999 até 2014, na época, estudamos todas elas, fizemos um banco de dados a partir de todas aquelas informações, né, que isso foi um trabalho mesmo, braçal, e com aqueles dados nós então montamos tabelas e procuramos elaborar, ver o que havia nos municípios brasileiros. E a gente observou o seguinte, né, que durante aquele período, um grande marco realmente foi a Lei Maria da Penha e algumas políticas federais de apoio, né, aos municípios, aos estados e aos municípios que conseguiam alicerçar que eles tivessem essas políticas públicas. Então, é bem interessante a gente ver isso. Nós temos que exigir que voltem, né, que nós tenhamos novamente essas políticas públicas, que nós tenhamos novamente equipamentos que deem suporte às políticas e que a gente consiga levar adiante as questões relativas assim, a tentativa de eliminar essas desigualdades de gênero. Tá? E bom, terminando mesmo agora, pessoal, eu acho que em tudo isso que eu observo ao longo dessas 4 décadas de pesquisa, de docência, de ativismo também feminista, é que acho que a palavra-chave para as mulheres do Brasil e de todos os países é a questão da autonomia. Se nós não conseguirmos essa autonomia,
em relação aos nossos próprios corpos, em relação às situações financeiras, em relação à própria questão da violência, de sermos intimadas a cada momento, é impossível nós irmos adiante. Então, agradeço mais uma vez, né, e passo a palavra à próxima pessoa que vai falar, né, a Maria. Até logo. Posso começar? Primeiro falar que adorei a fala da professora, foi ótimo. Bom, assim, eu sou economista e eu faço um approach bem mais quantitativo, né? Vamos assim dizer. E eu acho que o pessoal que está aqui escutando é de relações internacionais, é isso? Ela é. A gente aqui tem de tudo um pouco. Tem pessoal das relações internacionais, ciências sociais, história, ciência política, sociologia, antropologia. Tá Entendi. misturado. Humanidades. Uhum. Normalmente quando eu falo para economistas, assim, nunca falo tanto, assim, não tenho tanta experiência, assim, já que eu sou nova. Mas, assim, normalmente quando eu falo mais para economistas, eu vou tentar fazer uma apresentação que eu acho que dá para todo mundo entender, mas só fazendo essa ressalva de que eu faço, assim, em economia a gente tem um approach mais quantitativo, né, do que as outras ciências sociais normalmente, né. Mas, enfim, qualquer dúvida podem sempre me interromper. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu voltar aqui para a primeira. Bom, a pesquisa que eu faço é sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, eu vou focar nessa questão do mercado de trabalho. Eu acho que também queria focar em algumas coisas que a gente às vezes vê, vamos assim dizendo, sendo expostos na mídia, mas não muito bem explicados. Então, o que eu queria mostrar para vocês é o que a gente faz mais ou menos de pesquisa econômica, o que mais ou menos a gente sabe, não que a gente sabe tanta coisa, mas mais ou menos o que a gente sabe, né, sobre determinantes, por exemplo, de diferenciais de gênero no mercado de trabalho. Deixa eu colocar aqui para colocar uma tela cheia. Então, vamos lá. Primeiro, isso daqui é um retrato que foi feito pelo IBGE, né, a partir da PNAD, a PNAD contínua de 2018. Então, o que está sendo mostrado aqui nesse gráfico? É a proporção, né, de rendimentos, e aí rendimentos aqui nesse caso são rendimentos de todos os trabalhos, como por exemplo salário, né, de diferentes grupos. E aqui as divisões estão sendo feitas por gênero e por raça. Então, por exemplo, o grupo mais desigual, se a gente for comparar rendimentos, é quando a gente compara os rendimentos da mulher preta com o homem branco, né? Mulher preta ou parda com o homem branco. E aí, nesse caso, né, as mulheres pretas ou pardas, elas ganham menos que a metade do que os homens brancos, se a gente for pegar rendimentos brutos, né? Se a gente for fazer uma estatística bruta de média de rendimentos. Mesmo se a gente for pegar, né, uma estatística mais geral de todas as mulheres e todos os homens que passam pela pesquisa, a gente ainda vê que tem, né, um diferencial de gênero bem significativo. As mulheres ganham 78,7% do salário dos homens, né? Existem outras formas de fazer esse cálculo, mas mais ou menos é assim que a gente tem uma estatística bruta do que seriam esses diferenciais salariais do mercado de trabalho, certo? Então, aqui eu apresento para vocês estatísticas brutas, que você vai pegar todas as médias dos rendimentos dos salários, mas isso não quer dizer necessariamente que essa diferença de 25% e 30% é toda devido à discriminação direta, mas ela é devido à desigualdade, mas não necessariamente à discriminação direta, né? E discriminação direta, eu digo, por exemplo, pessoas empregadas no mesmo emprego, né? Só que a diferença dessas pessoas é que uma mulher e outra é um homem, né? Então, o que muitos economistas tentam fazer? Tentam usar métodos de decomposição de rendimentos, né, para tentar atribuir, né, parcelas de desigualdade a diferentes fatores. Será que é por uma diferença de escolaridade que as mulheres apresentam em relação aos homens? Será que é por uma diferença de experiência? Será que é porque as mulheres estão em ocupações que remuneram menos do que os homens? Então, mais ou menos, a gente tenta decompor esses diferenciais de salários para entender qual é a contribuição de cada um desses fatores que a gente acredita que determinam os salários. Então, a ideia, no final das contas, é a gente chegar no método que a gente se pergunta o seguinte: se a gente observasse trabalhadores que são muito parecidos, né, nessas características,
será que ainda existiria um diferencial salarial de gênero que não poderia ser explicado? Ou seja, ele não é explicado por diferenças de escolaridade, diferenças de experiência, diferenças do emprego que você está, né? Será que mesmo assim existe um percentual que a gente não explica por essas características? Então, mais ou menos esse é um tipo de exercício que alguns economistas tentam fazer. E aí, por exemplo, se você fizer esse experimento usando os dados, né, aqui do Brasil, da PNAD contínua de 2017, se a gente pegar só, né, rendimentos brutos, sem controlar por nenhuma dessas características produtivas que eu acabei de falar, você vê um diferencial de mais ou menos 29% no salário hora entre homens e mulheres, né? Se a gente adiciona, se a gente está olhando, né, para homens e mulheres de mesma raça, mesma idade, mesma educação, esse gap aumenta. E aí você pergunta, então, a parte não explicada do diferencial salarial aumenta quando a gente olha para esses grupos, vamos assim dizer, parecidos, e a questão é que aumenta, em especial, pelo seguinte motivo. As mulheres no Brasil são mais escolarizadas do que os homens. Não é uma diferença de escolaridade que explica o diferencial salarial. As mulheres, elas se formam mais no ensino superior do que os homens. Na verdade, hoje em dia, na maior parte dos países envolvidos em desenvolvimento, as mulheres têm mais anos de escolaridade do que os homens. Então, não é o ano de educação que poderia estar explicando uma diferença salarial. No passado, isso era uma questão bem forte. As mulheres eram bem menos escolarizadas do que os homens. As mulheres se formavam muito menos, né, em ensino superior do que os homens, em especial porque as mulheres não iam para o ensino superior muito por questão de discriminação, mas também porque a formação da família era muito, né, era numa idade muito mais cedo. Então, muitas mulheres não se formavam no ensino superior, mas isso mudou. E hoje em dia isso não é mais um fator que contribui significativamente para o diferencial salarial de gênero. Quando a gente vai tentar olhar, né, para homens e mulheres que têm uma mesma experiência, estejam no mesmo setor da atividade, também não muda muito essas diferenças. O que é uma questão que realmente tem uma diferencial bem grande entre homens e mulheres é se a gente for olhar para diferenciais de ocupação. Acho que, se não me engano, na verdade, essa estatística é 26%, mas acho que a mensagem importante aqui é a questão da ocupação. Mulheres estão em ocupações que pagam menos do que os homens, né? Então, as mulheres não estão subrepresentadas em, às vezes, por exemplo, ocupações de tecnologia e ciências que pagam muito mais do que, às vezes, ocupações relacionadas ao cuidado, ou, por exemplo, uma ocupação que a gente sabe que as mulheres estão sobre-representadas, que é o trabalho doméstico, que paga muito pouco, né? Então, se a gente for fazer aquele exercício que muitas pessoas falam, vamos olhar para pessoas, homens e mulheres no mesmo emprego e ver se nesse mesmo emprego existe um diferencial salarial. Se a gente fizer esse exercício, ainda assim a gente observa um diferencial salarial. Eu acho que essa é a mensagem. Mas a principal mensagem aqui que eu queria passar para vocês é o seguinte: por que as mulheres apresentam essas diferenças em relação aos homens, né? Por que as mulheres estão concentradas em ocupações que pagam menos do que os homens? Será que, se as mulheres estão concentradas em ocupações que pagam menos que os homens, a gente também não pode ver isso como reflexo da própria discriminação, né? Por que as mulheres não conseguem progredir tanto na carreira como os homens conseguem? Por que as mulheres não conseguem chegar nos cargos de chefia como os homens conseguem chegar? E aí essa é uma questão que a gente tem que sempre pensar quando a gente olha para esses exercícios. Então, obviamente é preocupante você chegar e falar, olha, para o mesmo emprego, o homem e a mulher ganharem salários diferentes é preocupante, né? E provavelmente existe algum tipo de discriminação direta. Mas por que as mulheres estão em empregos piores do que os homens? Isso é uma questão muito importante da gente pensar. Por que as mulheres trabalham menos horas do que os homens, né? Por que as mulheres têm menos experiência no trabalho? Por que as mulheres interrompem mais, né, a carreira do que os homens? E aí esse é um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje em dia. Por que as mulheres apresentam essas, né, diferenças que não são necessariamente discriminação? Não que a discriminação não tenha esse papel, ela tem a discriminação direta, mas por que existem essas outras diferenças entre homens e mulheres? E aí, essa é a provocação que eu tinha fazer. Por que a gente não pode, né, concluir que esse percentual, esse número que a gente observa, é todo devido à discriminação? Acho que o primeiro ponto é que, assim, um dado mesmo, um dado que a gente obtém em pesquisa, né,
Pesquisa sendo essa, enfim, as pesquisas domiciliares, como a PNAD, ou mesmo pesquisas administrativas, como a Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, que é muito usada. Assim, são dados administrativos muito bons que se tem, você tem informações sobre salários de todos os trabalhadores. A gente não consegue mensurar todas as características de uma pessoa. Tem muitas características que não são observáveis em dados, né? Então, tem características não observáveis e não mensuráveis que podem, né, atingir os salários, e a gente não consegue levar em consideração todas essas características. Então, no final das contas, não tem como a gente necessariamente afirmar, né, que o percentual de discriminação entre homens e mulheres no mercado de trabalho brasileiro é X. Não tem como a gente chegar num número, né, certo para essa discriminação. E, ao mesmo tempo, era isso que eu falei para vocês. Por que a discriminação só é vista como pagamento diferenciado para o mesmo emprego? O fato das mulheres estarem, né, em empregos diferentes dos homens também poderia ser um produto da discriminação. Então, é sempre difícil fazer, né, essa inferência de que a discriminação só é pagamento diferenciado para o mesmo emprego. E aí, esse ponto que eu tinha falado, né? Às vezes as mulheres podem não ser promovidas dentro do emprego por alguma discriminação de gênero, e elas também podem ser, por exemplo, privadas de certos treinamentos que a empresa faz também por discriminação. E a ocupação mesmo pode ser fruto de discriminação. Existe uma longa, né, extensa linha de pesquisa apontando como até mesmo o trabalho doméstico tem, né, suas raízes assim, na escravidão, né? Também não é à toa de que a maior parte do trabalho doméstico é desempenhado por mulheres negras. Eu vou pular essa parte, porque eu acho que é muito econômico, mas, assim, dentro mesmo dos modelos econômicos que a gente tem de até pensar em racionalidade de empregador, a discriminação ela ainda é prevista. Sempre só passar por um argumento que hoje eu ouvi muita gente falando, assim, enfim, debates em fóruns da internet, falando assim, se o empregador ele é racional e ele maximiza o lucro, e as mulheres ganham menos do que os homens, então o empregador só vai querer contratar a mulher, né? Então não é possível que exista discriminação de gênero. Isso é mentira. É possível que exista discriminação de gênero mesmo assim. Porque não é verdade que o empregador só maximiza o lucro, né? O empregador também pode ter um gosto discriminatório. E mesmo esses modelos tradicionais de economia, eles também podem chegar e eles podem, enfim, representar um empregador como sendo uma pessoa que tem um gosto discriminatório, e ele vai levar esse gosto discriminatório em consideração ao fazer sua decisão de empregar ou não. Então, esse argumento de que todos os empregadores são racionais, eles só querem maximizar o lucro, então não pode haver discriminação de gênero, não é necessariamente verdade, não é isso que a gente observa na prática. Deixa eu passar isso aqui. Eu acho que um outro ponto também interessante de falar é que, às vezes, a discriminação ela pode ser também implícita. Tem uma grande linha de pesquisa dentro da psicologia, né, que muitas vezes existe uma certa discriminação implícita entre as pessoas, e muitas vezes eles medem isso com certos testes, chamados testes de associação implícita. E, às vezes, é mais ou menos avaliar quando a pessoa tem menos tempo para responder uma pergunta, né, ela pode acabar fazendo ligações mentais inconscientes, baseadas em um pouco de preconceito, né? E isso também acabar determinando uma ação discriminatória, mesmo que explicitamente ela possa dizer que ela não é discriminadora. Pode existir alguma associação implícita, né, que pode, de alguma forma, determinar diferenciais de salários. E, enfim, tem linhas de pesquisas bem grandes que, por exemplo, vão avaliar currículos com nomes tipicamente brancos e tipicamente negros, né? E verificar se essa associação implícita, de alguma forma, poderia influenciar para esses empregadores qualificarem os candidatos que têm nomes brancos melhores do que qualifica os candidatos que têm nomes negros, né? Isso acontece bastante nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos tem nomes que são muito predominantes entre a população branca e nomes muito predominantes entre a população negra. Então, às vezes, você inferir a raça pelo nome da pessoa é fácil nos Estados Unidos, né? E aí eles se aproveitam disso para fazer esse experimento. Bom, enfim, pulando essa parte necessariamente de discriminação, tem outra linha de pesquisa que mostram que as mulheres apresentam diferenças, né, em algumas dimensões que podem ser importantes em salários, como, por exemplo,
que as mulheres seriam menos propensas à barganha, né, barganhar por salários, e que elas evitariam mais competição, né? E aí você tem também essa questão, mas será que isso é uma diferença biológica ou isso é exatamente devido a fatores sociais? Porque as mulheres também são, né, às vezes julgadas, né, como mais... assim, quando uma mulher parece ambiciosa, parece que é algo que não é compatível com o nosso gênero, né? A mulher ser ambiciosa. Às vezes parece que quando ela, enfim, pede para um salário maior, ela está pedindo demais, ela não deveria estar pedindo isso, mas para um homem é tido como normal. Então, assim, de onde vêm essas diferenças, né? E que por mais que tenham, e também, desculpa, tem também essa questão de aversão ao risco, né? Que estudos apontam que os homens são mais avessos ao risco, isso pode acabar levando um prêmio para eles, que quando eles são mais avessos ao risco, eles podem acabar tendo retornos maiores no futuro. E tem uma linha de pesquisa que tenta apontar que poderia se existir algum tipo de diferença biológica entre homens e mulheres, que poderia explicar isso, como, por exemplo, testosterona. Os homens têm mais testosterona, e testosterona está associada com competição, mas nenhum estudo, na verdade, disso é conclusivo, até porque é muito difícil de você mensurar isso, porque o seu nível de hormônio ele é determinado pelos seus comportamentos ao longo da vida, certo? E se existe de alguma forma uma correlação dos comportamentos, né, com esses resultados no mercado de trabalho, quando você faz uma relação entre níveis de testosterona, né, e salários, por exemplo, na verdade essa relação pode ser espúria, que a gente diz, né? Não quer dizer necessariamente que existe uma relação, porque os seus níveis de testosterona, eles não são somente determinados biologicamente ou geneticamente, eles também são determinados por fatores sociais, o seu comportamento, né, ao longo da vida determina esses níveis. Então, fazer uma pesquisa que você chegue e fale testosterona causa maiores salários é muito complicado, né? Mas a gente tem bastante evidência muito interessante de que fatores sociais influenciam o nível de competição. Tem uma pesquisa muito interessante, né, que eles fizeram, enfim, eles colocaram mulheres e homens para fazer uma tarefa muito simples, que era jogar uma bola dentro de uma cesta. Uma tarefa super simples que não apresentava nenhuma diferença de gênero, né, no desempenho. Mulheres e homens desempenhavam igual. E aí eles perguntavam, né, aí dividiam as pessoas em grupo e aí perguntavam: você quer um esquema em que você é recompensado pela quantidade de bolinhas que você acerta e aí você ganha um certo valor? Ou você pode entrar num esquema competitivo, que se você for o melhor do seu grupo, você ganha muito mais do que você ganharia, né, se fosse só o esquema de compensação. E eles veem que as mulheres escolhem muito mais o esquema de compensação por bolinha acertada do que o esquema competitivo. Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos. Aí esses outros pesquisadores vão refazer, né, esse estudo numa sociedade muito patriarcal, que era uma sociedade na Tanzânia, e uma sociedade matrilinear na Índia. E eles vão verificar que na sociedade patriarcal na Tanzânia, os homens querem competir muito mais do que as mulheres, que nem eram mais ou menos os índices dos Estados Unidos. Mas na sociedade matrilinear, as mulheres gostariam de competir mais que os homens. E aí eles argumentam que isso talvez seja uma evidência de que fatores sociais também, o lugar onde você está, como que as mulheres, né, ao longo da vida são ensinadas que elas deveriam competir menos que os homens, e como a competição acaba sendo muito influenciada, enfim, pela sua criação, né, no final das contas. E aí também tem muita evidência interessante de por que será que as mulheres não fazem certas escolhas ocupacionais que nem os homens? Por exemplo, ir para a área de ciência e tecnologia, né? E aí se mostra, porque às vezes essas áreas de ciência e tecnologia são dominadas por outros homens, então faltam modelos, né, para as mulheres. Em inglês, as pessoas chamam de role models, né? Faltam modelos de inspiração para as mulheres se sentirem, né, estimuladas a irem para esse setor de ciência e tecnologia. Então, tem muito estudo interessante que mostra que quando uma mulher é exposta, né, a uma professora mulher no começo da faculdade, aumenta muito a probabilidade dela seguir numa área, se ela exposta a uma professora mulher na área de matemática e de ciências, aumenta a probabilidade dela seguir, né, no ramo de matemática e ciências também depois. Enfim, e aí falando um pouco dessa questão, né, de normas sociais, a gente tem muita evidência de que cultura afeta, né, a participação, por exemplo, no mercado de trabalho. Tem esse estudo muito interessante para os Estados Unidos que mostram que filhas de imigrantes, mas que são americanas, nasceram nos Estados Unidos mesmo, dependendo do país de origem dos pais, isso pode ser determinante na oferta de trabalho delas. Então,
se os pais vêm de um país, né, que a oferta de trabalho feminino é muito menor, isso também vai influenciar essa menina que nasceu nos Estados Unidos, mas que é filha de imigrantes, na hora da decisão, né, de participar ou não do mercado de trabalho, mostrando que existe uma certa transmissão cultural, por mais que ela esteja nos Estados Unidos, sobre as mesmas instituições e mesmas leis, né, das outras mulheres, o fato dos pais dela vierem de culturas diferentes também poderia afetar a participação no mercado de trabalho. Essa questão que eu já tinha falado do role model importa bastante para a escolha ocupacional, né? Você se sentir inspirada por mulheres que estão na área. Então, se você às vezes vai para um curso, né, que enfim, é dominado por homens brancos, isso pode acabar levando, né, mulheres e negros enfim, não se sentirem confortáveis dentro do ambiente, ou se sentirem desestimulados porque não tem, né, um exemplo assim dentro daquela carreira. E também, de alguma forma, como que existe uma interseção, né, da questão do casamento com a questão do mercado de trabalho. Esse é um estudo muito interessante que foi feito pelos Estados Unidos, que mostram que mesmo entre as alunas de MBA, que você pensaria que são pessoas que estão investindo na sua carreira, porque elas pagam um MBA super caro numa universidade dos Estados Unidos, elas não reportam, elas não gostam de reportar que elas são ambiciosas na carreira, né? Elas se sentem impelidas a não reportar que são ambiciosas na carreira, e eles mostram que isso é só para mulheres solteiras e não para mulheres casadas. Então, se as mulheres solteiras sentem que dentro daquele ambiente do MBA é um pool para os possíveis maridos delas, elas vão querer mostrar que elas são menos ambiciosas do que elas realmente são, porque elas sentem que, de alguma forma, elas podem ser punidas pelos homens se elas mostrarem muita ambição. E aí, eu acho que eu queria falar um pouco exatamente essa minha linha de estudo hoje em dia, de como que maternidade afeta a carreira, né? E a gente tem muita evidência, assim, para vários países. Está sendo feito mais para a América Latina hoje em dia, mas a evidência que a gente tem mais é para países envolvidos, tipo países nórdicos, a Alemanha, os Estados Unidos, o Reino Unido. A gente vê que o salário dos homens e das mulheres ele acaba sendo parecido antes do nascimento do primeiro filho, mas depois do nascimento do primeiro filho surge uma discrepância enorme, né? E aí, por que isso acontece, né? Por que os salários mudam tanto depois do nascimento do primeiro filho? Porque mostra-se que as mulheres, elas reduzem, né, as horas trabalhadas depois do nascimento do primeiro filho, elas participam menos do mercado de trabalho, então elas apresentam mais interrupção dentro da carreira, e cai muito a probabilidade de uma mulher conseguir ascender na carreira, por exemplo, se tornar gerente, né? E tem uma relação muito forte, né, com normas sociais, de que, por exemplo, se a avó daquela criança, ou seja, a mãe da mulher, né, que teve filho agora, ela também deixou de participar do mercado de trabalho, né, quando ela teve filho, é mais provável que essa mulher também deixe de participar. Então, é como se tivesse uma transmissão intercultural dessa norma de que é a mulher que tem que sair do mercado de trabalho depois que ela tem filho. E eu acho que isso é muito importante para o Brasil, porque o que a gente vê aqui é que existe uma divisão muito desigual entre tarefas domésticas e cuidado, né, dos filhos, entre homens e mulheres. Então, a gente vê que as mulheres, elas dedicam mais do que o dobro de horas semanais a fazeres domésticos e cuidados com membros da família em comparação com os homens. A gente sabe que depois que a mulher tem filho, assim, depois que um casal tem filho, né, porque os dois têm filhos, esse peso da maternidade, o peso, né, de cuidado com o filho, cai em cima da mulher, e não tanto do homem, né? Então, é a mulher que sai do mercado de trabalho para cuidar do filho, né? É a mulher que tem que ir para um trabalho em regime de tempo parcial para conseguir conciliar a maternidade com carreira. E aí, toda essa questão das escolhas, né, da onde você vai trabalhar, só cai em cima da mulher e não cai em cima do homem, né? Os homens não reduzem, né, a sua participação no mercado de trabalho depois que têm filhos. E é isso que a gente encontra para a grande maioria dos países, e para o Brasil não é diferente. Assim, os homens não têm nenhuma diferença, né, nos resultados de mercado de trabalho depois de ter filho, mas as mulheres têm uma queda muito grande. E tem essa evidência muito interessante que eu tinha falado para vocês dos alunos do MBA dos Estados Unidos, é que lá, depois de se formarem em MBA, eles pegaram vários dados dos alunos e acompanharam a carreira deles. E eles veem que depois de formados em MBA, quase não tem nenhuma diferença de salário entre homens e mulheres, depois de formados, né? Aí, se passa alguns anos, começa uma diferença enorme, até mais de 50%. E eles veem que a relação disso é exatamente com o nascimento do filho. Depois que nasce o filho, né, caem muitas horas trabalhadas das mulheres, elas interrompem muito mais a carreira, e aí realmente surge um gap muito grande. Então, a gente tem muita evidência de que realmente esse, né,
esse nascimento do filho acaba sendo um ponto de virada mesmo para a carreira de muitas mulheres, porque a gente, né, tem essa questão de normas sociais muito forte, que o cuidado cai em cima da mulher. O que a gente sabe aqui mais ou menos do Brasil, tipo, isso, enfim, isso na verdade não foi o que eu fiz na minha dissertação que está sendo desenvolvida, mas eram estudos prévios aqui que tinha. A gente vê que tem uma queda no emprego, né, bem forte, logo depois do fim do período de estabilidade da licença. Porque o que acontece aqui no Brasil? Desde o momento que a mulher descobre a gravidez, ela tem estabilidade no emprego, desde o momento que ela descobre a gravidez, até 5 meses após o nascimento do filho. Então, terminado esse período de estabilidade, ela pode ser demitida do emprego. E o que a gente observa, na verdade, é que tem uma queda fortíssima, quase 50% das mulheres não vão estar empregadas, né, depois desse período. A gente não sabe necessariamente se essa queda de emprego é a partir de demissão mesmo, ou se ele é a partir da mulher sair, né, por conta própria. Isso é muito difícil de ver em dados. Mas a gente sabe que depois, né, desse período existe uma queda muito grande de emprego, né? Em especial do emprego formal, né, do emprego com carteira assinada. Enfim, e aí essa estatística também, após 2 anos, quase metade das mulheres, né, que tiveram filhos vão estar fora do mercado formal. A maior parte das separações acabam ocorrendo sem justa causa e por iniciativa do empregador, mas às vezes é meio difícil de obter isso por dados, porque muitas vezes acabam ocorrendo acordos, então a gente não sabe necessariamente se todas elas são exatamente por demissão ou não. E a gente tem algumas evidências que isso acaba atingindo muito mais, né, as mulheres, enfim, mais pobres, né, com baixa escolaridade. Elas acabam migrando muito para o mercado informal, buscando flexibilidade depois do nascimento do filho. O que acontece, né? Muitas vezes a mulher precisando conciliar, né, o cuidado com os filhos com o trabalho remunerado, ela precisa reduzir em horas. E muitas vezes ela vai recorrer ao mercado informal, né, para ela obter maior flexibilidade para fazer essa conciliação. O que acaba sendo muito penoso, porque ela acaba perdendo em direitos trabalhistas, né? De alguma forma, ela não vai ter mais, enfim, direito à carteira assinada, mas é uma coisa que a gente já tem reportado há muito tempo que acontece aqui no Brasil. As mulheres vão para empregos mais precários depois do nascimento do filho. E a gente também tem uma evidência interessante, né, que quando você tem filhos mais cedo na escola, isso impacta positivamente a oferta de trabalho feminina, né? Apontando que, de alguma forma, é importante, né? Tanto seria importante que tivesse mais oferta de creche aqui, né, no nosso país, para isso também possibilitar as mulheres a trabalharem, quanto também é importante, né, as mulheres poderem botar os filhos mais cedo na escola. Eu já falei muito, não falei? Não sei se talvez eu pule isso daqui. Eu te mandei ali uma mensagem, Maria, acho que tu não viu no chat. Se tu quiser ir encaminhando, como ficar melhor para ti, né? Tá ótimo te ouvir. Eu fiquei ouvindo as duas aí. Mas a gente já tá batendo quase a meia hora por aqui. Não, então eu acho melhor parar. Deixa eu concluir só, né? O que eu ia falar. Mas, enfim, para ficar para discussão, assim, de políticas públicas, né? Eu acho que assim, um ponto que eu acho que é muito importante na discussão é que a gente tem uma licença de paternidade muito pequena aqui no Brasil, né? A licença de paternidade no Brasil, por lei, ela é de 5 dias e ela pode ser estendida a 20 dias se a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, né? Mas ela é muito pequena, ela não é uma licença que nem a licença maternidade, né? Ela não é uma licença para você cuidar do filho, porque 5 dias você não cuida de ninguém. E aí, essa é a grande questão. Por que a responsabilidade de cuidar dos filhos deve ser da mulher? E não dizendo que não deve existir licença maternidade, deve existir licença maternidade, mas por que também não existe uma licença paternidade, né? Por que a licença é só maternidade? Por que os homens também não tiram licença? Isso ser estimulado também pela legislação, né? O cuidado com os filhos ser estimulado. E, de certa forma, né, será que a legislação trabalhista, ao só prever uma licença para a mãe, também não pode estar reforçando, né, a desigualdade de gênero? E existem algumas legislações ao redor do mundo, isso está sendo debatido em vários países, né, de você fazer uma licença parental com uma cota para o pai. Porque, assim, quando você estabelece a licença parental para ser dividida entre homem e mulher, normalmente é a mulher que tira. Porque as normas sociais são a mulher que cuida do filho. Então, normalmente não se via que os homens tiravam a licença. Então, muitos países começaram a adotar uma cota para o pai. O pai tem que tirar
uma certa proporção dessa licença, senão esse período é perdido. Isso foi feito para a maior parte dos países europeus, né, que são esses países que têm licença parental e não só licença maternidade, e tem alguns resultados positivos, assim, nesse sentido, que realmente os pais passaram a tirar mais licença. Enfim, eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa, né? Falei demais, mas vamos ficar para a discussão. Espero que vocês tenham gostado. Não, Maria, foi ótimo. Na verdade, queria muito agradecer a fala de vocês duas, porque vocês iam falando e anotando e pensando, e realmente, assim, falas muito importantes. Queria te agradecer muito também, Maria, porque tu começou dizendo, né? Ah, eu normalmente não falo mais para economistas, né? E eu achei extremamente claro aquele economês, sabe? Que a gente se perde no meio. Então, foi realmente muito, muito bom. Era uma das coisas que eu estava pensando quando eu te ouvia falar, que os teus alunos devem ter muita sorte, inclusive os que não são de economia, porque facilita muito a forma como tu explica. E agradecer novamente vocês duas pelas falas tão importantes, tão inspiradoras também. Fiquei aqui cheia de ideias e já queria também estender para o pessoal e para vocês também o que quiserem colocar, seja no chat, seja abrir o microfone e falar. Fiquem bem à vontade. Eu fiquei muito pensando na fala, só deixa eu abrir aqui as minhas anotações, nas duas falas, porque eu trabalho com migração e gênero, né? E o que eu mais, a minha linha assim mais forte de realmente migração econômica, que a gente chama, né? Não é aquela migração especializada, é realmente pessoas cruzando fronteiras porque elas estão em uma situação de que elas precisam conseguir um novo emprego. E como a economia do cuidado, eu não sei há quanto tempo, na verdade, esse campo de estudo surgiu, porque eu estou começando a me apropriar dele agora, mas essa própria ideia de, o cuidado realmente faz parte, né, dessa roda que faz o mundo girar, que faz a economia girar, e ela não é levada em consideração, né? Então, uma das questões, na verdade, que eu queria trazer para esse debate, que pelo menos eu encontro muito dentro do campo de estudos migratórios, é a dificuldade de dados discriminados por gênero. Então, por exemplo, em migração a gente encontra pessoas, né? Tantos migrantes. E principalmente nos dados da OIT referente à migração, que a gente não consegue entender quem é que está trabalhando, que essas pessoas estão trabalhando. E aí existe ainda uma outra problemática que é os dados que a gente recebe são de pessoas que estão registradas, né? Mas a gente sabe que, bem como vocês expuseram aqui hoje, né? Já nacionais, né? Pessoas que nascem com a cidadania brasileira, por exemplo, elas não estão no mercado formal de trabalho, muito mais pessoas que atravessam fronteiras, né? E muitas vezes elas não têm nenhuma documentação. Então, essa é uma coisa que eu não entendo, que sempre que eu tenho a possibilidade de, nos debates que a gente se encontra com OIM e Acnur, eu tento sempre levar essa questão. Por que a gente não tem essa diferença? Para conseguir entender melhor, né? Acho que um ponto que a professora Clítia trouxe também, que eu acho muito importante, é a questão do... Bom, quando a gente fala em gênero, quando a gente fala em mulheres, a gente também vai abrir uma outra categoria, né? A gente tem que pensar em mulheres trans, como a Maria também trouxe a questão das mulheres negras, né? Que são outros âmbitos de diferença que também existe, que a gente precisa analisar com o devido cuidado. Não dá só para colocar tudo no mesmo pote e achar que é a mesma coisa, né? Porque os impactos são muito distintos. E teve uma questão que tu trouxe, Maria, no momento em que tu foi falando de, muita coisa é discriminação direta, muita coisa não. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ou eu tô travando? Só para eu saber, tá tudo bem? Tá. Obrigada. Que é justamente essa pergunta, né? A gente normalmente pensa em desigualdade de gênero, ou desigualdade entre homens e mulheres, e pensa em salário. Primeira coisa que a gente pensa, né? Sim, muito naquele sentido. Se trabalhamos na mesma empresa, temos um emprego similar ou parecido, a diferença existe ali. Mas essa tua pergunta eu achei ela sensacional, era o que eu estava me questionando, eu te ouvia. Por que a gente não se pergunta tanto
sobre essa subrepresentatividade das mulheres em certos setores, né? E hoje, curiosamente, eu estava lendo um livro que se chama End of Equality, que é da Beatrix Campbell, que ela justamente fala sobre, bom, a gente criou uma ideia de que a desigualdade acabou, porque a gente começou a adaptar discursos e, enfim, né, fazer toda uma mudança, mas a gente continua tendo as questões que vocês trouxeram, né? Mulheres que têm que passar muito mais tempo cuidando dos filhos e da casa e de um trabalho, então aquelas jornadas de 3 jornadas, agora eu não me lembro a expressão em português, que a gente trabalha, enfim, fora de casa, dentro de casa, né? E o homem não tem isso. E uma coisa que me chamou a atenção e eu queria também trazer para vocês, que eu li hoje de tarde e pensei no nosso evento, que um dado que ela traz é que, pelo menos na Inglaterra, é muito mais, quando as mulheres elas têm muito mais chances de ter igualdade salarial em empregos, né, em cargos públicos, do que em empresas privadas, né? E pensando em Brasil, eu imagino que, bom, deva ser a mesma coisa, porque, enfim, o cargo público ele já é delimitado previamente, mas existe algum tipo de fiscalização ou algum tipo de ideia de política pública para realmente conseguir medir, mensurar essas diferenças de pagamento? Ou é mais só, assim, o trabalho realmente dos pesquisadores e das pesquisadoras da área, que estão ali tentando trazer isso e formular políticas? E um dado interessante que ela traz no livro é que ela diz assim, em um determinado momento, quando estavam ali na Inglaterra resolver as questões de desigualdade salarial, em pesquisa de campo veio uma informação de um entrevistado que ele dizia assim, se eu vou ser obrigado a pagar a mesma coisa para homens e mulheres, então eu vou contratar homens. Isso me lembra muito a fala da Maria, quando ela disse que não é a questão da maximização, né? Não é o empregador vai ver como a mesma coisa. Tem toda a questão que talvez seja inconsciente ou não, aí a gente pode abrir um outro debate, mas essa própria questão da discriminação por si, né? Então, só queria trazer assim, para agradecer mais uma vez alguns pensamentos que eu tive enquanto escutava vocês, e fica aberta a palavra também para qualquer pessoa que quiser se manifestar, por favor. Bom, realmente, né, isso que você falou, Lara, era uma questão que eu ia comentar, até porque eu trabalhei a vida inteira no setor público, e nós tivemos, dentro da Fundação de Economia e Estatística, uma pesquisa chamada PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, que era feito basicamente pelo DIEESE, no Brasil, em algumas regiões metropolitanas, e no Rio Grande do Sul quem aplicávamos éramos nós. E dentro da PED eu usei alguns dados justamente para medir essa diferença entre setor público e privado, e nós constatamos que sim, que realmente o setor privado, o setor público é muito mais igualitário, dá muito mais oportunidades para as mulheres. Um dos fatores que influem para isso é a questão da estabilidade. Eu acho que o fato do funcionário público ter estabilidade é fundamental, porque aquela questão da intimidação, quando você é intimidado no setor privado é uma coisa, quando você é no setor público é outra. No setor público você não corre tanto o risco de perder o seu cargo, o seu trabalho, né? Quer dizer, tem toda uma situação assim que eu acho... E também a questão do assédio, né? O assédio no setor público, seja moral ou sexual, ele é muito mais punido do que no setor privado, pelo menos dentro do contexto que eu conheço. Então, acho que essas coisas fazem a diferença. A mulher fica com menos medo de falar das coisas. Às vezes acontece também as mulheres se demitirem dos trabalhos por causa disso, por causa de um ambiente que se cria e que elas não têm condições de lidar, porque se cria um ambiente hostil. Dentro de um setor que seja mais seguro, mais garantido, as mulheres se sentem mais à vontade de se colocar, inclusive de confrontar chefias, né? E eu queria falar outra coisa também,
é a questão da competitividade, né, que a Maria estava se referindo, que eu acho interessante. Mas eu acho que hoje em dia também isso aí está tendo toda uma ressignificação. O que é a questão da competitividade, né? Porque existe aquela coisa, os homens são mais competitivos e as mulheres são mais cooperativas, né? Eu até, quando eu fiz a minha tese de doutorado, ela foi sobre o trabalho dos recicladores, que pegava a questão de gênero e questão de meio ambiente, duas temáticas que eu trabalho, né? E o que eu vi foi assim, que pelo menos dentro da região metropolitana de Porto Alegre, as mulheres que trabalham com resíduos, elas estão mais nos galpões de reciclagem. Os homens vão para as ruas coletar com carrocinha. E qual é a diferença disso? É que nos galpões elas vão trabalhar juntas, elas vão trabalhar em esteiras, e elas são obrigadas a estar. E os homens nas carrocinhas, muitas vezes, eles competem entre eles, né? Cada trabalho, cada atividade dessa tem o seu benefício. Qual seria o benefício das mulheres dentro dos galpões? Uma renda mais garantida, talvez menor, né, mas mais garantida, e benefícios esses, muitas vezes esses galpões tinham políticas acopladas, tanto do setor público, como às vezes da Igreja Católica, de ter creches perto, e isso as mulheres pensam bastante. Vai ter uma creche para o meu filho, vai ter uma segurança onde deixar a criança, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que pensar nisso. As mulheres, às vezes, se submetem a ter salários menores, desde que elas tenham, ou rendimentos menores, desde que elas tenham uma possibilidade de alguns benefícios que vão atingir a família, que vão atingir os filhos, né? Porque, se nós formos pensar também, outra pesquisa, né, que foi realizada, que a gente pode observar, no Brasil, quando a gente pegava aqueles dados de extrema pobreza, em uma época, o IPEA fez trabalho sobre isso, vários órgãos, nós fizemos na Fundação de Economia e Estatística para o Estado do Rio Grande do Sul, e que nós observamos o seguinte: a pobreza tinha cara de mulher, jovem, né, chefe de família, com filhos pequenos para criar. Pelo menos na região metropolitana era assim. Então, se observa essa questão. Vai atingir principalmente essas mulheres que estão na informalidade, que têm menos qualificação e que têm as crianças, né? O fato de ter filhos pequenos vai obstaculizar esse acesso ao mercado de trabalho. Então, ter creches, ter esse tipo de equipamento público é muito importante, ter a pré-escola garantida, né? Ter a escolarização em todas as faixas de idade para as mulheres é fundamental. Aí eu queria colocar só uma coisa para a Maria. Eu gostei de você ter se referido à questão do trabalho doméstico e tal, porque eu estava sentindo falta da estatística de uso do tempo, que a gente faz com os microdados da PNAD, né, que eu até ia apresentar essas estatísticas que você mencionou, né, que eu acho muito interessante fazer esse tipo de coisa e estar sempre comparando, né, a questão. Quer dizer, as mulheres trabalham o dobro dos homens em termos de trabalho doméstico, mas mesmo o total, se for somar trabalho doméstico mais trabalho fora de casa, as mulheres chegam a trabalhar 6 horas por semana a mais do que os homens no Brasil, né? No Rio Grande do Sul seriam 5 horas mais ou menos de diferença, mas isso é bem importante, né, da gente lembrar. Então, basicamente, eu queria colocar isso. Perfeito. Eu até fazer um comentário sobre isso, porque a gente tem, né, essa pesquisa da PNAD, mas tem lugares no mundo que tem pesquisas muito melhores sobre o uso do tempo, né, que a gente não tem aqui para o Brasil. Os Estados Unidos têm eles têm o mesmo, o American Time Use, né, que se chama a pesquisa deles, que eles, enfim, eles conseguem delimitar muito melhor a gente acaba sendo muito dependente dessas pesquisas domiciliares, que tem pesquisas complementares de uso do tempo, mas a gente nunca conseguiu ter uma pesquisa mesmo. E existe toda, né, essa questão realmente de uma desigualdade muito forte que não diminuiu muito ao longo do tempo. Acho que isso é muito importante, por mais que as mulheres, né, aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho, mas não ficou mais igual, né, a divisão das tarefas domésticas. Então, tem esse fenômeno que aconteceu. As mulheres trabalham mais do que os homens hoje em dia, porque você aumentou a participação no mercado remunerado, mas você não diminuiu a desigualdade que se tem na divisão, né, de tarefas domésticas. E isso é uma coisa que parece, né, que, enfim, não parece que a gente pensa muito em políticas de como fazer, né, isso diminuir, né, porque a questão das creches ainda continua muito crítica aqui no país, né? A gente tem muitos municípios em que a oferta de creche é muito baixa, né? As mulheres não conseguem ter creche para botar seus filhos, e a gente tem, né, normas sociais muito fortes no sentido de que é a mulher que faz todas as tarefas domésticas. E isso desde criança, né? Também tem umas pesquisas muito interessantes que fazem essa investigação de divisão de tarefas domésticas para crianças.
E nas crianças, as meninas se dedicam muito mais ao cuidado dos irmãos, né? E a tarefas domésticas do que os meninos. Então, a desigualdade ela começa lá atrás, né? E aí vai se perpetuando até o momento meio que culmina da questão da formação da família, mas ela sempre já existiu. Então, toda a criação da mulher é no sentido de que ela que faz, né, o trabalho doméstico. E se ela não faz trabalho doméstico, ela, vamos assim dizer, terceiriza para uma outra mulher fazer, que é a empregada doméstica, que é uma mulher negra, né? Fazendo normalmente uma mulher negra que faz esse trabalho. Então, essa questão, né, do trabalho do cuidado, ela não deixa de ser feminina, ela também não deixa de ter, né, uma questão de raça aí embutida. E essa eu concordo super, é uma grande questão assim que se tem. E que a gente tem que discutir. Eu acho que vai ser muito difícil conseguir atingir maior igualdade no mercado de trabalho se também não for pensado de que existe, né, uma desigualdade muito grande de cuidado de tarefas domésticas, que parece que a mulher ela não consegue, né, ela não consegue, vamos assim dizer, progredir tanto na carreira porque esbarra praticamente num teto em que os homens têm muito mais tempo do que as mulheres têm, no final das contas, né? E é isso, assim, as mulheres são sobrecarregadas muito mais, né? Fica muito mais, enfim, até com a questão da pandemia, as mulheres foram muito mais sobrecarregadas do que os homens, né? Essa questão do cuidado pegou muito mais para as mulheres. Os homens estavam em casa, mas quem continuou fazendo tarefa doméstica eram as mulheres, não eram eles, né? E ainda que tem essa questão de que, infelizmente, né, pela pandemia, as escolas fecharam, então, né, ficou muito mais difícil para as mulheres trabalharem, porque as crianças estavam dentro de casa. E assim, não foi aliviado pelo fato dos pais também estarem. O cuidado ainda caiu em cima delas. Então, teve, né, esse efeito agravado. Lucas, você mandou uma pergunta, não sei se você quer fazer ela no microfone. Posso ler aqui. Tá. Eu trouxe uma pergunta, não sei se tem alguém que gostaria de falar antes, alguma coisa. Bom, eu trouxe uma... Pode falar, já? Não, eu só quero comentar, porque tem bastante a ver com o que a Maria estava falando e com a professora Crítia também, só comentar que no campo feminista se discute muito sobre a remuneração desse trabalho, esse trabalho da economia né, economia do cuidado, esse trabalho reprodutivo, né? Que tem até uma frase da Silvia Federici que não é amor, é trabalho não pago. Então, assim, pensar essas saídas para como equilibrar, né, essa desigualdade passa por aí também, né? Enxergar o trabalho doméstico como trabalho também, né? Cuidar de criança, lavar roupa, enfim, é trabalho, né? Só queria fazer essa observação, só para fechar. Eu vou pedir a palavra também, antes só para fazer uma ligação com isso que a já falou agora. No GT de ontem, eu apresentei assim, uma breve análise de 2 livros da Ileana Safiotti, que é O Emprego Doméstico e o Capitalismo e A Mulher na Sociedade de Classe. E, assim, os 2 livros, um foi escrito em 1967, que foi a tese de livre docência dela, e o outro em 1978. Tá? E lá, nas décadas de 60 e 70, ela estava debatendo o que a gente está debatendo hoje, sobre a questão de ficar tudo a cargo da mulher, sobre a questão de a gente, mulheres, né, querermos sair para ir trabalhar, mas, ao mesmo tempo, a nossa socialização foi para que a gente ficasse no ambiente doméstico, e aí fica esse conflito interno, e até mesmo para a sociedade, porque a sociedade nos cobra que a gente saia, que a gente vá para a rua, que a gente trabalhe, que a gente produza, que a gente não sei o quê. Mas mesmo a sociedade que cobra isso, cobra que a mãe esteja em casa cuidando do filho, educando o filho, porque isso é responsabilidade da mãe, né? Então, assim, enquanto essas 2 cobranças permanecerem da forma como sempre foram, não tem como a gente estabelecer uma igualdade, uma equidade em nenhum dos campos, né? E, Roberta, só uma coisa que me lembrei de ano passado, quando a gente fez o nosso ciclo de encontros aqui na PUC sobre... A gente fez várias discussões e uma delas era justamente sobre maternidade e vida acadêmica, né? Que tu falou junto com a nossa outra colega, Thaís.
Um dos pontos que eu fiquei falando enquanto a gente pensava, que inclusive a Maria trouxe, né? Áreas como ciência que pagam mais, tem menos mulheres. E a gente volta um pouco para esse debate e toda a carga e a dificuldade que é para a mulher cientista poder fazer ciência, que é o trabalho dela, e ter um filho, porque é muito difícil. E pensando até nos dilemas que a gente conversa entre colegas, dessa questão de, não, talvez um dia eu quero ter uma família, mas toda essa pressão e também o que a gente sabe que é da maternidade em todos os campos, né, o perder oportunidades de emprego, que te fazem questionar, o que será que eu faço, né? E que é uma escolha muito injusta que a gente tem que fazer, né? Ah, será que eu tenho um filho ou não, né? Um pensamento que a gente não teria que ter, porque teria que ser uma coisa natural, orgânica, um acontecimento como é na vida do homem. Ele tem um filho e tudo bem. Isso não afeta o trabalho dele. Ele não precisa em casa ficar pensando, será que eu tenho um filho agora? Será que eu tenho um filho daqui a pouco? Ou será que eu termino o meu doutorado? Né? Que são coisas, ou faço, sei lá, não sei quantos pós-docs, enfim, né? Todas essas discussões que não passam tanto, né? Posso trazer um comparativo aqui, né? Quando meu filho tinha 3 para 4 meses, eu participei da seleção para o mestrado e meu marido para o doutorado. Para o meu marido, todo mundo dizia, nossa, que legal, tu vai começar o doutorado. E para mim, todo mundo dizia, nossa, mas tu é louca, teu neném é pequeno. Sim, o dele também é, né? Mas na verdade, eu pedi a palavra porque eu me lembrei da fala da Jajá. A Safiotti, ela... Bom, enfim, daí tem uma outra questão de uma discussão marxista que ela traz, mas ela fala que no momento em que há uma empregada doméstica e que esse trabalho que ela presta para a família é pago, é que se verifica que realmente o trabalho doméstico ele tem um custo, ele tem um valor, mas que quando ele é desempenhado só dentro da unidade familiar, esse valor inexiste ou é invisível, né? Mas a partir do momento em que tu coloca um trabalhador ali, ele se torna mais palpável. É isso só. Obrigada pelas falas, estava ótimo. Lucas, se quiser fazer tua pergunta. Claro, claro. Antes, claro, só falar que a pergunta que eu elaborei aqui foi muito pela excelência e a qualidade, né, de todas as falas, e que aqui é um lugar para mim, assim, pelo menos, assim, de muito aprendizado, né? Então, o que eu coloco aqui tem muito com reflexões, assim, né, de alguém que gosta muito de estudar diversos diversos assuntos, inclusive esse. E a professora Klitschia, de certa forma, tocou num ponto que eu achei bem bacana a respeito dos direitos civis, sociais e políticos, né? E ela trouxe um autor, o Marshall, e aí eu fiquei pensando, porque depois, no Brasil, a gente tem uma discussão que é com o José Murilo de Carvalho sobre a cidadania no Brasil, e como, a partir daquela análise, a gente pode pensar no Brasil como um país que foi construindo a sua cidadania, que pode ser, de certa forma, pensada como inconclusa, né? De uma lógica que não segue uma sequência, né, inglesa, como a do Marshall, né, que seria uma referência. E no Brasil, devido às suas especificidades históricas, ter outros contextos, né, onde se antecede alguns, outros são suprimidos em momentos históricos pontuais, e tem uma lógica bem mais diferente, né? E pensando especificamente nos direitos sociais no Brasil, nesse contexto, eu fico pensando no quanto, às vezes, eles são vistos não como direitos, e sim como benefícios, certo? E fico pensando assim, esse olhar do benefício, né? De que, na verdade, não é exatamente um direito. Fico pensando o quanto que isso impacta, de repente, a interpretação, a perspectiva, né? Quando a gente pensa, e isso quando se estuda, então, gênero e desigualdade, fico pensando, assim, de que maneira isso pode, de certa forma, influenciar ou trazer outros pontos, porque, de fato, eu não sou alguém que conhece muito acerca do assunto, né? E imagino que isso possa ser um tema que seja bem trabalhado já. Era isso.
Clara, se tu me permite. Sim, só não sei se as professoras querem responder primeiro ou se querem juntar as duas perguntas. Na verdade, não é nenhuma pergunta. É bem rapidinho, só para... Eu estava em outra atividade, não pude me fazer presente. Eu queria, primeiro de tudo, e também estou em transição para outra atividade. Eu passei rapidinho mesmo, primeiro para te congratular, porque tu idealizou, né, essa mesa, e é um assunto extremamente importante. É dizer que é um prazer conhecer a Maria e um prazer maior ainda rever a Clítia. Fazia muito tempo que eu não via ela, mesmo que virtualmente, né, uma pesquisadora já renomada aqui no estado. Se tem alguém que domina o assunto e é uma referência, é ela. Muito bom revê-la. Quando eu estava começando a minha carreira acadêmica como estagiário lá na Fundação de Economia e Estatística, ela foi uma das pessoas que me acolheu, mesmo não sendo bolsista da área de pesquisa dela. E isso que a Clítia fez por mim é uma coisa extremamente importante, que é passar conhecimento, dar livro, conversar. E parabenizar, então, vocês pela mesa. Infelizmente, não pude assistir. E, de novo, parabenizar a Lara por ter organizado essa, que é uma mesa de uma questão extremamente importante. Obrigada, Alisson, mesmo na correria ter vindo aqui ficar um pouquinho com a gente também. E aí eu não sei se as professoras gostariam de responder a colocação do Lucas. Eu só vou colocar uma rapidinho, né, já que ele mencionou, né, o que eu tinha te dito. Sim, eu acho que você está certo, né? Existe uma tendência, o Brasil é um país muito, muito elitista, muito desigual em todos os sentidos, né? E existe uma dificuldade muito grande das camadas, vamos dizer, de algumas camadas da população, né, dos que estão no poder, entender que existem, sim, direitos, e eu até diria direitos universais, né? Claro que eles têm que ser particularizados conforme determinados grupos sociais, etc., mas existem coisas que são universais e que têm que ser aplicadas. E elas não são dadas, elas não vêm de graça, né? Eu sempre me referi aqui a tudo que foi obtido, aqui no caso das mulheres, né, nós estamos falando, mas não é pela população toda, mas aqui no caso nós estamos falando de questões de gênero, né? Nas questões específicas das mulheres, foi objeto de muita discussão, muita luta, muita manifestação, da gente sair para a rua. Eu fiz muito isso na minha vida, né? Acho que muitas de vocês também já fizeram. Então, nada vem de graça. A gente realmente tem que dar, muitas vezes, a cara a tapa, correr riscos, né? E ir atrás das coisas, né? Às vezes a gente pensa, puxa vida, mas o nosso grupinho é pequenininho. Olha, eu fui cofundadora de um grupo feminista em Florianópolis, na década de 80, e uma das nossas participantes, né, uma pessoa que nós apoiamos, se tornou a primeira mulher vereadora na Câmara Municipal de Florianópolis, né? E ela era uma professora da Universidade Federal, uma colega nossa, amiga e tal. E, bom, nós conseguimos fazer com que ela se tornasse vereadora, assim, com uma pauta feminista mesmo, quer dizer, já entrou direto, assim, de solo. Então, essas coisas, muitas vezes, dependem da gente ir, assim, ir atrás, né? E os grupos sociais, os movimentos sociais, eles têm essa característica de reivindicação, de demandar questões, né, que são importantes. Lamentavelmente, o que nós estamos vendo nesse momento é uma repressão muito grande a todos os movimentos, né? Existe uma situação assim, claro, também por causa da pandemia, muita coisa não está acontecendo, mas mesmo pela internet, né? A questão das fake news, os ataques, né, a muitas pessoas, a indivíduos, a grupos, etc., todas essas coisas são extremamente lamentáveis, né? Mas nós temos que continuar atuantes e observando tudo que está acontecendo, né, e participar, principalmente, o que dá para fazer. Muito obrigado. Gente, não sei se alguém tem uma colocação, podem colocar no chat ou abrir o microfone também, convidar de novo a Clítia e a Maria, se elas quiserem trazer algo mais, ficarem bem à vontade. Eu achei bem interessante o teu apontamento também, Lucas, porque eu trabalho, e na verdade com a colocação da professora Clítia no início, porque eu trabalho com o Macho e eu inicio a discussão de cidadania justamente com esse debate dele, que acho que não tem como partir de algum lugar, né? Eu gosto muito dessas definições. Enquanto você ia falando, Clítia, eu ficava justamente pensando, bom,
o desenvolvimento dos direitos, desses 3 direitos dessa forma, né, ele já foi lento, principalmente os sociais. E para nós mulheres ele demorou muito mais, né? Então, a nossa cidadania em si é recente, e uma das discussões que eu faço muito junto com o meu orientador, que é o professor Emil Sobotka, é justamente sobre, bom, de que cidadania estamos falando, né? Porque pensando em tudo que a gente discutiu hoje, né? Como a Maria também bem colocou, a mulher que ela sai de casa para o seu emprego e ela vai ter que contratar alguém para ficar em casa cumprindo aquela função, né, do trabalho doméstico, então, desse trabalho reprodutivo. Muitas vezes ela pensando, né, nos problemas sociais que a gente tem, é uma mulher negra que ela não tem direito de acesso à cidade com qualidade, não tem direito a acesso ao SUS né, ou qualquer serviço de saúde com qualidade. Então, quando a gente pensa também em cidadania, de qual cidadania que a gente fala, né? Inclusive para a gente que tem que continuar, e a gente aqui, pensando nesse grupo que tem uma série de privilégios, mas quantas de nós passam por uma série de dificuldades muito maior e que precisam constantemente, né, tá nesse tensionamento para conseguir o que é direito, né? Então, sempre que sempre, não, né? Desde que eu tenho passado a estudar cidadania e a pensar dessa forma, além da questão de dizer, a gente tem que ter direitos, né? E de clamar por eles, é pensar no acesso aos direitos, né? Não só em termos deles, porque hoje em dia a gente tem todos eles na lei, inclusive, lá, muito bonitos, mas muitas vezes o acesso é tão dificultado que é como se a gente não fosse cidadão numa terra que é nossa, né? Então, acho que essa é uma discussão muito importante para a gente pensar em tudo que a gente trouxe aqui, né? Nessa questão da subrepresentatividade em alguns setores e sobrerepresentatividade em outros. A questão de como é que a gente vai alcançar essa autonomia. E eu achei também muito interessante essa tua fala, professora Crítia, sobre autonomia, que é um conceito que eu uso bastante, mas pensando na autonomia ali dentro da teoria crítica, né? Com Honneth, pensando um pouco em ter autonomia para desenhar o meu próprio projeto de vida, né? E como a gente pode alcançar, e pensando nesse sentido em liberdade, né? Bom, tenho a liberdade de decidir, né? E que eu acho que essa é uma discussão importantíssima, até para a gente não ter mais a ideia, quebrar essa ideia da tutela, né? De escolhermos por outras, ou por outros, ou por outros, né? Eu vou falar mais um pouquinho só, tá? Você tocou num ponto-chave aí, Lara, a questão da autonomia, que pode ter diversos nomes, né? Tem algumas autores que usam a palavra empoderamento, né? O Amartya Sen vai falar de desenvolvimento como liberdade, que eu acho um autor importante, acho que você deveria ver, né? Ele é da área econômica, né? Mas é um pensador liberal, que eu respeito bastante, tanto quanto o John Stuart Mill. E ele vai trazer essa ideia, né, das capacitações, né, quer dizer, o acesso à cidadania, tá? Quer dizer, não adianta existir só o aparato legal, você tem que ter o acesso a ele, né? E por isso que ele tem esse livro, né? Você já deve ter lido, etc. Eu acho um autor fundamental para a gente entender, sabe? Eu acho que ele faz, inclusive, uma ponte entre as ciências sociais e a economia, porque ele vai trabalhar muito mais nesse campo filosófico, né, e social, puramente econômico. Eu acho muito interessante, né? E, bom, e de resto, só me resta agradecer mesmo, né? Eu achei super válido o nosso debate aqui. Eu fico à disposição de vocês, né? Qualquer coisa é só me contatar, né? Vocês têm meu e-mail e podem, né? O que precisar, eu estou por aí, tá certo? Então, queria agradecer também, adorei participar aqui, adorei todos os comentários, todas as falas, foi muito bom. Muito obrigada. Gostaria de novo de agradecer a presença de vocês e de todo mundo que está aqui. Sejam sempre muito bem-vindas, né? E fico feliz que a gente está estreitando esse laço para continuar trocando umas com as outras, uns com os outros. E acho que é isso então, gente. Novamente agradecer a presença de todo mundo, dizer que hoje o evento continua, a programação está no site. Eu não consigo passar para vocês os horários, porque eu estou com o site aqui fechado e eu estou em outro fuso.
então não vai adiantar eu falar as horas, porque estou meio perdida ainda. Mas dizer que o evento está ótimo, amanhã também tem mais. Não sei se a Roberta quer passar a programação. Obrigada. Hoje a gente ainda tem 2 GTs agora de noite, cujos links estão lá no site. E amanhã de manhã a gente tem mais evento, amanhã de manhã, amanhã de tarde. De manhã a gente tem Sociologia e Pesquisa e Iniciação Científica no Ensino Médio. Às 10h30 a gente tem a terceira aula do mini curso da Débora Rinaldi, de como utilizar narrativas biográficas. Temos ainda bate-papo com egressos, e depois os caminhos após a pesquisa de mestrado e doutorado. E Cine Sociologia, e de noite mais 2 GTs para encerrar o nosso seminário. Então, estão todos convidados a participarem, os links estão todos lá no site ou no nosso Instagram do Grupo Discente. Muito obrigada, Roberta. Obrigada de novo, professora Clítia, professora Maria. Foi muito bom passar essa tarde com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. E nos vemos numa próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.